Olá, queridos, paz do Senhor Jesus, que alegria poder estar de volta com vocês aqui no canal AD Prudente Oficial, esse ambiente de aprendizagem da Escola Bíblica Dominical. Que prazer poder recebê-los nesta plataforma, a fim de juntos aprendermos a Palavra de Deus. Nós reforçamos que somos a Assembleia de Deus Ministério do Belém, em Presidente Prudente, e o nosso presidente é o pastor Samuel Padilha de Siqueira. Em seu nome, eu manifesto os cumprimentos a todos os meus irmãos e irmãs que assistem, acompanham e interagem por meio dessa programação. Deus seja louvado pela sua vida. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe a página, a fim de que outras pessoas acessem os conteúdos que nela paulatinamente são inseridos. O texto áureo está no Evangelho conforme Mateus, capítulo de número 10, versículo 22, que diz assim: "E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo." A verdade prática afirma que quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que nossa fidelidade a Deus está em crise. A leitura bíblica em classe se pauta no livro de Esther, capítulo 3, versículos 7 a 11, posteriormente capítulo 4, os versículos 1 a 4. Mas para compartilhar com vocês a introdução, o primeiro diálogo de hoje falando sobre o plano odioso de Amã, eu quero convidar para esse ambiente o nosso caríssimo companheiro pastor William Enoque. Obrigado, pastor Diego. Quero cumprimentar você, querido irmão, querida irmã, com a paz do Senhor Jesus. Agradecer a Deus pela sua vida, pela vida do nosso presidente, pastor Samuel Padilha. E vamos lá a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Já observou como passou tão rápido, né? Já estamos na lição de 1º de setembro de 2024 e como já feita a introdução, hoje estamos estudando a conspiração de Amã contra os judeus. E essas lições, todas elas têm sido preciosas para o nosso crescimento espiritual. Temos aprendido a como nos portar, tanto em família quanto em sociedade, e entender que tanto, né, na vida secular quanto em qualquer ambiente, né, acho que no ambiente em que tem ser humano, enfrentaremos muitas adversidades. O primeiro tópico é o plano odioso de Amã. Então, a revista começa com o primeiro item sobre as intrigas e patologias do poder, e até uma impressão que quando estamos, né, distante disso, fora disso, a impressão de que as pessoas, ao terem muito poder, muitas delas continuarão com a mesma postura, o mesmo caráter. E nós vamos observando ao longo da história que nem sempre isso acontece. Existem pessoas que, infelizmente, têm uma transformação, têm uma nova abordagem. E a conduta de Mardoqueu, em todo esse cenário que nós estamos estudando, acabou trazendo muita controvérsia e acabou também inconformando os outros servos do rei. Trouxe muita indignação para eles, porque questionavam todos os dias. Esther capítulo 3, por que traspassas o mandado do rei? E Mardoqueu disse para eles que apenas era judeu, mas incomodados, esses conservos foram denunciá-lo a Amã para verem se Mardoqueu continuaria com a mesma postura. E pelo visto, não era um zelo sincero pela palavra do rei. Pareceu mais uma tentativa de aquecer, de jogar lenha nessa fogueira. E a gente observa que as invejas, as intrigas, elas costumam reinar em todo o tipo de grupo social. Infelizmente, não era para acontecer assim, mas isso acontece. A história bíblica nos ensina que Amã, ao saber disso, também perde a linha, fica irritado, fica furioso. E a partir disso ele tem uma reação. E essa reação foi muito desproporcional.
acabou revelando uma personalidade dele muito doentia e planejou o extermínio de todos os judeus. Mas é bom lembrar que quem exerce autoridade em qualquer área da vida deve sempre agir com serenidade, sabendo que todos temos um Senhor nos céus. E o abuso de poder leva à queda, à soberba, né? Julgar que tem mais autoridade, tem mais poder que o outro, é um caminho muito preliminar para a ruína. Mas vamos entender sobre a extensão desse plano. O Império Persa abrangia todo o Antigo Oriente Próximo, desde o rio Indo, na Índia, que hoje é no Paquistão, até o Mediterrâneo Ocidental. Incluía parte do norte da África até a Etiópia e se estendia para além do mar Egeu, até a Trácia, na Europa, que é parte da atual Turquia, Grécia e Bulgária. Em linha reta, de um extremo a outro, eram mais de 4.000 quilômetros, e em todo esse território havia inúmeras comunidades judaicas, e Amã, então, planejou a destruição dos judeus de todo o reino de Assuero, e isso incluía até os que haviam retornado de Jerusalém. Amã convenceu Assuero, escondendo a sua verdadeira motivação, que era uma motivação pessoal, ele estava incomodado, ele estava indignado, e disse que havia um povo no reino que tinha leis diferentes e que essas pessoas nunca cumpria as leis do rei, e por isso convinha que fosse exterminado. Caso Assuero decretasse a morte desse povo, Amã entregaria 10.000 talentos de prata, equivalente a cerca de 350 toneladas para o Tesouro Real, o equivalente a 2/3 da renda anual do Império Persa. Então, a proposta parece ser muito convidativa. O texto bíblico nos permite entender que Assuero concordou com Amã sem questionar de que povo tratava, e simplesmente tirou seu anel, que era um símbolo, né? Deu esse anel a Amã, a quem coube definir os termos da carta a ser enviada a todas as províncias, assinada em nome do rei. Nesse episódio, Assuero mostrou-se facilmente manipulável, foi induzido, foi convencido, e Amã soube apelar para o seu ego, soube persuadir, soube convencer de uma maneira muito eficiente aí. Mas qual a lição que nós tiramos? A liderança sempre exige e sempre requer muita prudência, requer muita sabedoria, para inclusive identificar as desavenças pessoais que estão, em muitas ocasiões, disfarçadas de motivações aparentemente nobres. Mas o viés de tudo isso é uma satisfação pessoal, é uma autopromoção. Então, esse plano, esse ódio de Amã contra os judeus revela nada mais, nada menos que muito oportunismo, um caráter muito astuto, uma sede, né, pelo poder. E aí a gente aprende com isso que a melhor coisa a se fazer é buscar esse equilíbrio, agir com diligência e, acima de tudo, sempre tomar as nossas decisões orientados pela palavra de Deus. Muito bem, queridos, estou aqui de volta para tecer considerações do tópico 2 e eu espero que, embora de maneira sucinta, consigamos exaurir, pelas lentes do pastor Silas Queiroz, informações preciosas relacionadas a essa temática que diz respeito à tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Ester. A princípio, nós temos o item que diz respeito ao pavor da violência. Na ocasião em que a vingança, se é que assim possamos entender ou definir para a morte dos judeus, um sentimento causado por meio de Amã, ou pelo menos nutrido e irrigado, ninguém, absolutamente ninguém, deveria ser poupado, conforme registra o texto. A ordem expressamente dizia que até as crianças e mulheres, em um mesmo dia, perderiam as suas vidas. Amã não economizou quando destilou seu ódio. Iniciado por Caim, em tempos antigos, a violência apavora a humanidade em todos os tempos, infelizmente cresce a cada dia. No item 2, o pastor Queiroz
ele suscita a ideia de que naquele contexto havia bebida, confusão e tristeza. Vejam os senhores que, embora houvesse uma estrada real de Suzã a Sárides, na província da Lídia, portanto um correio bastante eficiente, depois de cartas serem enviadas às províncias, Assuero e Amã puseram-se a beber. As cartas, elas manifestavam justamente o que estava por acontecer com os judeus. E os moradores de Suzã ficaram confusos por não entender uma esdrúxula e repentina ordem real. De maneira que Mardoqueu, pasmado, assustado e profundamente entristecido, rasga suas vestes, se veste de pano de saco, com cinzas, e clama em alta voz, com gritos de amargura. Esther, de igual forma, ficou extremamente aflita. Peço perdão aos meus irmãos. Esther ficou muito aflita à medida que as cartas chegavam às províncias, as reações eram semelhantes. Havia um clima de luto, com jejum, choro e lamentação, de maneira que somente o Deus Todo-Poderoso seria capaz de alguma forma, apaziguar aquela situação horripilante que estava por acontecer. O texto, por meio da paráfrase construída do pastor Silas Queiroz, supõe que somente Deus, como disse há pouco, poderia frear a impetuosa maldade humana. Houvera uma crise e, respectivamente, um clamor. É o desfecho proposto pelo pastor Silas. O decreto tirou a tranquilidade de todos. Se de um lado havia fé e bravura de 50.000 judeus que foram a Jerusalém, outro lado havia aparente tranquilidade dos que se decidiram ficar em suas próprias habitações por todo o Império Persa. Agora, contudo, todos corriam o risco de ser exterminados, porque muitas vezes precisamos experimentar crises para buscar a Deus de todo o coração. Indaga o pastor Silas, o correto é fazer como Daniel, que orava em todo o tempo. Somente uma vida de oração constante pode nos fazer vencedores contra o mal. Reflita sobre essa concepção e entenda que o cenário se tornou caótico para os judeus. Obviamente que por meio da figura de Mardoqueu como uma voz, um representante daquele contexto, o jogo virou. Deus foi favorável, a misericórdia se manifestou, mas por vezes nós, de alguma forma, e guardadas as devidas proporções, também entendemos que esperamos determinadas crises acontecerem para afinar, para estreitar, para afunilar o nosso relacionamento com Deus, porque a crise, ela agride, e quando eu falo de uma agressão criada pela crise, naturalmente que os meus irmãos entendam e entendem muito bem a que tipo de agressão que eu me refiro, emocional, mental, sentimental, espiritual e por assim dizer, e por diante. Mas vejam os senhores que é nessa crise que houver algum tipo de despertamento que eu, você, nós não esperemos situações semelhantes a essas ocorrerem para então decidirmos afunilar o nosso relacionamento com Deus. Que essa relação aconteça concomitantemente a dias bons e dias maus. Que essa relação aconteça de uma maneira constante, contínua, naturalmente que oscilativa pelas nossas limitações, mas regular no que diz respeito à nossa relação com Deus. Terceiro tópico é o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. O que tudo isso que nós vimos na lição até agora, o que isso se alinha a este mundo moderno, essa pós-modernidade, essa sociedade contemporânea que inclusive já é dominada
por uma plataforma, né, do espírito do anticristo, que já impera sobre o mundo, trazendo muitas confusões, muita oposição. E aí, vamos entender aqui o primeiro item do terceiro tópico, as faces do antissemitismo. De forma prática, antissemitismo é hostilidade sistemática contra os judeus. Então, quando você acompanha qualquer noticiário internacional, não é difícil você identificar que isso existe. E é possível verificar ao longo da história 3 faces de expressão de ódio obstinado. Antissemitismo religioso, nacionalista, mas também o racial. No aspecto religioso, destacam-se as perseguições, como no século XIV, quando os judeus foram acusados de serem os responsáveis pela peste negra, que assolou a Europa em 1348. Também durante a Idade Média sofreram intensa perseguição pela Inquisição, principalmente a partir de 1478 na Espanha, por ordem do Papa Sisto IV, e a partir de 1536 em Portugal, pela instituição oficial do Tribunal do Santo Ofício, agora pelo Papa Paulo III. Todos esses episódios nos ensinam que o objetivo principal era combater diretamente o que chamava de heresia judaica. E por isso, milhões de judeus foram espoliados, foram torturados, foram execrados, foram mortos, porque não aderiram ao catolicismo e também por questões econômicas e questões políticas em todo esse aspecto. E aí, a primeira ordem de confinamento dos judeus nos guetos não foi a ordem que muitos de nós conhecemos de Adolf Hitler, já aqui no final do século XX, foi do Papa Paulo IV, em 1555, e atingiu todos os estados papais por mais de 300 anos. Então, estamos diante de um dado histórico que reforça esse caráter antissemitista, que não é algo novo, isso já vem ocorrendo no mundo. Essa rejeição, essa oposição, essa crueldade, essa desumanidade de fato. Já o antissemitismo nacionalista e racial, o aspecto nacionalista em si pode ser visto agora, final do século XIX, início do século XX, na Ucrânia, na Rússia, através dos chamados pogroms violentos, ataques físicos indiscriminados aos judeus, e a prosperidade dos judeus causava ódio, alimentado por teorias de conspiração. E o povo judeu sempre apontado como culpado, sempre sendo responsabilizado pelas crises econômicas de países do leste europeu, levando-os até a reagir violentamente contra as comunidades judaicas. Durante a Segunda Guerra Mundial, Hitler protagonizou o antissemitismo racial quando proclamou a superioridade da raça ariana. E o Holocausto, como você conhece, exterminou 6 milhões de judeus em toda a Europa, um ataque muito cruel. Mas e nos dias de hoje, como é que isso acontece? 1948, inclusive faz parte disso, né, um brasileiro. 1948 é a instituição do Estado de Israel, a criação de Israel como Estado. Mas, infelizmente, isso não garantiu uma paz efetiva aos judeus. O país vive em estado de alerta em função dos ataques terroristas, tanto internos quanto externos, feitos em nome de uma causa palestina. Isso é bem prático de você entender, né? Os noticiários esclarecem, e claro que, inclusive no noticiário, na imprensa, há todo um viés ideológico. Perceba que sempre a culpa é de Israel. O mais brutal da história recente ocorreu em outubro do ano passado. 5 grupos palestinos armados uniram-se ao grupo terrorista Hamas e, a partir da faixa de Gaza, eles atacaram Israel por ar, por terra e por mar, cometendo barbáries inimagináveis contra civis e deixando cerca de 1.200 pessoas sem vida, além de levar mais de 200 pessoas reféns. Depois disso, os casos de antissemitismo aumentaram em várias partes do mundo. O que os inimigos de Israel querem não é um acordo que lhes garanta um lugar para viver. A verdadeira intenção, a verdadeira causa é exterminar o Estado de Israel. É destruir de uma vez por todas. Há uma agenda, há uma ideologia, há uma narrativa pronta em relação a isso. O que querem, de fato, é o extermínio.
E assim, nós encontramos movimentos com muita clareza aqui no Brasil se declarando assim veementemente contrários a Israel. Então, só Jesus, o Messias, é quem salvará Israel quando de sua conversão nacional. É o que a Bíblia nos diz. O que é que isso também nos traz um alerta? Que todo aquele que se levanta contra Israel, a Bíblia nos ensina, orai pela paz de Israel. Nós temos esse compromisso. E tudo isso, irmão, que nós andamos acompanhando, visualizando, isso também é para que possamos ter a convicção de que está se aproximando o dia, está se aproximando a hora. Jesus vem buscar o seu povo. Então que você possa extrair da aula de hoje esta verdade, este compromisso de continuar orando pela paz em Israel, mas entender também que a palavra de Deus se cumpre e Jesus está às portas para buscar o seu povo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pois bem, queridos, chegamos à conclusão do nosso encontro de hoje, considerando a fala do pastor Silas Queiroz, onde ele afirma que o antissemitismo não se revela apenas através de atos hostis, como os quais foram vistos com especificidade nesse último tema do encontro de hoje, mas também de apoio aberto ou posturas complacentes aos inimigos de Israel, como, por exemplo, os grupos terroristas. A despeito dos pecados dos judeus, Deus tem um plano com Israel e vai, afirma o autor, restaurá-lo quando, arrependido, aceitar o Messias. Oremos pela paz de Jerusalém, fala o Salmo de número 122, verso 6. Portanto, se é que posso, gostaria de nutrir em seu coração esse sentimento. Não sejamos antissemistas, ou não tenhamos esse antissemitismo como uma verdade em nossos corações, apoiando ideologias, práticas, perfis como aqueles que se levantam contra a nação de Israel. A propósito, alguns destes foram vistos há tempos recentes e temos visto ainda os desdobramentos de histórias ocorridas entre Israel e Hamas, por exemplo. Oremos pela paz de Israel. Essa é uma recomendação veterotestamentária, mas que tem sua validez ainda na atual conjuntura. Portanto, quando orardes, ore, apresente a nação de Israel, a fim de que haja paz naquela nação, pois na vossa paz nós teríamos paz. Que aquela cidade repouse a paz, que aquele ambiente, que aquele povo desfrute por meio das nossas orações de paz e que o nome do Senhor seja uma vez glorificado ali a partir do reconhecimento da figura messiânica, a saber, o Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por esse momento. Eu desejo que o Senhor te abençoe e, querendo Ele, o nosso Deus, possamos nos ver no próximo programa.